Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão e das lesões confirmadas de Zaccaria Labiad, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Renovação de Memphis Depay, que fim deu, e também a situação preocupante do gramado da Arena. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Bom pessoal, o Corinthians comunicou nessa sexta-feira as lesões confirmadas do marroquino Zaccaria Labiad, do atacante Yuri Alberto, e também detectou um trauma no pé do meia argentino Rodrigo Garro. O Garro, ele vai ser avaliado dia após dia pela fisioterapia, então não dá pra gente cravar ou determinar que ele terá presença garantida no jogo contra o Inter nesse domingo, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas trauma é aquela coisa, né? Você sofre uma pancada, pode ser que você consiga se recuperar a tempo ou não. Então a gente vai ter que esperar, até porque um jogo está acontecendo em cima do outro, né? Foi na quinta-feira, a comunicação veio na sexta, tem esse sábado e domingo já tem o jogo em Porto Alegre. Então a gente vai descobrir aí se o Garro vai viajar ou não durante o dia. Agora os outros dois, eles estão fora e assim, por um bom tempo. O Zaccaria Labiad teve a lesão mais grave, um rompimento, né, a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ainda assim uma lesão de menisco. E provavelmente ele não atue mais em 2026. A gente tem 4 ou 5 meses para terminar a temporada e a gente sabe o quanto tempo demanda, né, um ligamento cruzado. Ele torceu o joelho realmente no gramado da Arena Corinthians, daquela maneira, né, um mau jeito e tudo mais. Eu já vou falar do gramado. E o Yuri Alberto teve constatado uma lesão muscular no posterior da coxa, que também era algo que a gente imaginava pela maneira como ele colocou a mão ali, saiu chorando e tudo mais, sentiu que o músculo rompeu, mas o clube não informou o grau da lesão. Isso eu acho ruim, porque dependendo do grau você consegue contabilizar o tempo. Eu sei que o Yuri Alberto, ele costuma antecipar previsões, né? Ele fratura a costela, volta antes, ele faz uma cirurgia de hérnia, volta antes, lesões musculares também, né? O Yuri tem um trabalho muito bom, uma genética muito boa, ele costuma voltar antes do prazo. Mas assim, se for uma lesão de grau 2, que eu acho que é o mínimo da lesão, pela maneira como ele sai de campo, a gente está falando de 4 a 6 semanas. Estamos falando de cerca de um mês, assim, bem otimista, tá? De recuperação. E aí, se o Yuri Alberto, por exemplo, for negociado nessa janela, pode ser que ele nem entre em campo mais pelo Corinthians. Eu só não vou colocar essa condição porque não tem uma proposta e não tem uma possibilidade dele sair por enquanto. Mas é só para colocar que justamente nesse período o Yuri vai ter que se ausentar por um pouco nesse prazo aí que eu citei para vocês. Agora, essas lesões foram colocadas na conta, especialmente a do Zaccaria, né, do gramado da Neoquímica Arena, que realmente ficou numa condição assim muito inaceitável, diante de tudo que a gente conhece da Arena Corinthians, da prática do futebol, da areia sendo levantada, e porque assim, sempre foi um motivo de orgulho do torcedor, né? Mesmo com todo o imbróglio envolvendo o estádio, poxa, o tapete que era a Arena Corinthians era motivo de orgulho do torcedor, muitos elogios de quem fosse jogar lá, e de repente, houve um estrago daquilo que era muito bom, por conta da troca que aconteceu na pausa para a Copa do Mundo, e mais do que isso, com impactos negativos, né? Porque vocês vão lembrar, na adaptação a esse gramado, antes do jogo contra o Remo, o Ranieri machucou o joelho e ficou de fora desse jogo. Depois, a gente teve essas duas lesões. Eu acho até que a do Yuri, ela não configura tanto pelo gramado, mas como ele tenta ficar em pé para daqui a pouco não cair no gramado e não ralar o joelho, não, enfim, se ferrar mais, ele força muito ali tentar continuar em pé e acaba estourando a perna. Então também acaba gerando um impacto. E a do Zaccaria Labiad está toda ela na conta do gramado. Então é um erro que está custando caro. Custando caro em todos os sentidos, tá? No desempenho técnico, na questão financeira, enfim. O executivo Marcelo Paz fez questão de gravar um vídeo ainda nessa sexta-feira, dizendo que se reuniu com a administradora do estádio, com a empresa responsável pelo gramado, dizendo que, enfim, realmente houve uma situação que não ficou legal, porque existia um prazo para que o gramado estivesse em perfeitas condições
Só que esse prazo ele é maior do que o do retorno. Inclusive, a empresa se manifestou dizendo que em cerca de mais 2 a 4 semanas o gramado vai estar numa condição interessante, que é o natural, que o torcedor conhece, que todo mundo conhece, da Neoquímica Arena. Então não houve o tempo hábil, né, de que havia necessidade da troca, tinha um limo ali, né, submerso ali, que precisava ser limpado, que nunca houve essa troca, né, e que eles aproveitaram a pausa da Copa para fazer isso. E que é uma grama de inverno, que é a mesma utilizada na Premier League, só que realmente demanda um tempo para que ele se recupere e fique numa condição ideal. E esse prazo ainda não chegou, só que os jogos chegaram antes, né? Mas aí faltou um planejamento maior, na minha opinião, e como eu disse, né, acabou custando caro. Agora, o Corinthians está monitorando de perto essa situação para tentar no jogo de volta contra o Inter, para que o gramado esteja numa condição ainda melhor, uma força-tarefa, né, nos próximos dias. Esse jogo é na próxima quarta-feira, né, domingo, o jogo da ida, na volta o jogo da quarta. Mas se não acontecer, né, pelo que eu já entendi, vai demorar mais umas 2, 3 semanas para que o gramado fique numa condição legal. Agora, se já no jogo contra o Inter já tiver melhor, já resolve um pouco, né? Porque, cara, estava realmente impraticável a maneira como estava o gramado nesse jogo contra o Furacão. Para a gente fechar esse vídeo falando sobre Memphis Depay, porque o contrato dele, teoricamente não, né? Ele venceu nesta sexta, dia 31 de julho. Mas o Memphis vai renovar com o Corinthians, essa é a informação. Houve um atraso no envio da minuta do contrato, houve alguns impasses, algumas burocracias, algumas exigências, algumas idas e vindas, mas assim, tudo dentro de um trâmite normal de uma renovação complexa, como é a de um jogador do tamanho do Memphis, em que você precisa renovar o contrato, estender o vínculo, cortando muitas coisas do antigo contrato, algumas exigências que estão sendo feitas, uma pressão política danada no entorno do Osmar Stabile para não renovar com o Memphis. Então, assim, dentro de tudo isso, o contrato chegou. Só que tem muitos detalhes minuciosos que precisam ser analisados com calma. Isso tudo está acontecendo agora. E ele é esperado nessa segunda-feira. Os exames ainda não foram feitos. E os exames, eles são a última ponta para que o Corinthians formalize a renovação. E só não aconteceu exatamente porque há uma pressão dos conselheiros, né, no entorno dos dirigentes, para que esses exames eles sejam feitos antes da assinatura do contrato, porque eles entendem que esses exames podem apontar alguma gravidade de alguma lesão, de algum problema físico que possa travar a renovação. Então, o Corinthians não vai conseguir anunciar o Memphis antes dos exames médicos. E o staff do Memphis até aceitou essa situação, mas quer avaliar de todas as maneiras o contrato junto ao seu departamento jurídico. E aí, esse final de semana, isso está acontecendo. O Memphis é esperado na segunda, ele faz a bateria de exames e, dando tudo certo, ele é anunciado. Tá, mas espera aí, o contrato dele venceu, o Corinthians não pode mais registrar jogadores. De que maneira ele lida com o transfer ban? O Corinthians fez aquilo que precisava fazer, né? Fez uma consulta à CBF e comunicou à CBF dizendo, tá, olha só, ele segue sendo jogador do clube. Ele não vai assinar a renovação até o dia 31, ele vai assinar nos próximos dias, mas trata-se de uma extensão de vínculo. Ele nunca deixou de ser atleta do Corinthians. E a CBF respondeu ao Corinthians que tudo bem, que não teria problema registrar ele nos próximos dias. Exatamente por ele continuar sendo jogador do clube, mesmo que o contrato dele tivesse vencido no dia 31. Então, amparado juridicamente, o Corinthians está para formalizar a renovação com ele nos próximos dias e então registrá-lo no bid da CBF de uma maneira diferente, com um outro contrato, uma extensão de vínculo até julho de 2028. Então não terá problema, mas eu entendo o receio, eu teria também, e acho que o melhor de tudo é, ao invés de você arriscar ou consultar especialistas, cara, vai direto na fonte. É a CBF que define os contratos. Então, olha só, eu tô com essa situação. Tá tudo bem se eu renovar nos próximos dias? Tá tudo bem, não muda nada. Pronto. Porque se precisar derrubar os transfer bans, aí o mês vai ficar muito caro. Mais caro ainda, porque vai ter que pagar de qualquer maneira para poder registrar o atleta. Não é o caso.
Então o Memphis está tranquilo, vai renovar. É uma questão agora burocrática e tá tudo certo. Semana que vem a gente deve ter novidades finalmente. Atrasou bastante esse retorno dele. E quem sabe ele possa jogar contra o Inter, acho difícil. Mas no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, o Memphis vai ser muito importante, ainda mais agora que o Yuri Alberto machucou, que o Zaccaria machucou. Então, quantitativamente, você está precisando também do Memphis. Ainda mais quando o Corinthians não pode contratar ninguém. Então, não adianta, né? Vai ter que usar. O que você achou de tudo isso? Quero te ouvir. Comenta aqui e não deixe de se inscrever. A gente está batendo uma meta de 1.200.000 inscritos. Falta muito pouquinho e eu conto com você. Deixa um like também. Eu volto na próxima. Tchau!